Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos de volta, né? Após esse período de recesso, a gente retorna hoje com a segunda parte da disciplina de tomografia computadorizada. Antes de a gente iniciar a aula, eu queria falar um pouquinho sobre o cronograma nesse período no qual a gente está vivendo. Então, anteriormente, eu tinha passado um cronograma para vocês, no qual não teria recesso. Inclusive, nas nossas reuniões, foi o meu voto para a gente não ter recesso. Mas, enfim, tivemos. E hoje a gente está retornando desse recesso. Hoje, dia 5, a gente vai ter uma aula a mais para relembrar um pouco da disciplina e também tirar algumas dúvidas frequentes, as indicações e contraindicações do exame de tomografia. Na quinta-feira, a gente tem nossa revisão geral, onde a gente vai rever os pontos principais. E na sexta-feira, dia 9, a gente vai ter a prova. Lembrando a vocês também da questão do trabalho. Eu passei lá atrás um trabalho para vocês, então aqui é importante vocês lembrarem, porque esse trabalho tem que ser entregue também até o dia 9. Aí vai ser o mesmo esquema da disciplina passada. Trabalho vale 10, prova vale 10. Soma as duas, divide por 2 e aí dá a média do aluno. Caso algum de vocês fique em recuperação, alguma coisa do tipo, aí eu vou passar um outro trabalho ou realizar uma outra prova. Porque como essa disciplina ela é muito complexa e nós temos pouca aula, eu não consegui dar uma data específica para recuperação em segunda chamada. E sobre o curso de vocês. A gente teve uma reunião recente e a gente imagina que as aulas elas voltem talvez próximo mês. Por quê? Qual o problema que nós temos? Está muito relacionado não só à liberação do governo do estado e das prefeituras para ter aula, mas também as prefeituras das cidades fornecerem ônibus, porque a grande maioria dos nossos alunos e também dos nossos professores, eles são de outras cidades. Então não adianta nada, por exemplo, a prefeitura de Açu dizer, olha, pode retornar às aulas. Se as cidades vizinhas, São Rafael, Macau, Alto Rodrigues, enfim, as cidades que nós temos muitos alunos, se elas não fornecerem ônibus para esses alunos virem e também para nossos professores virem, isso não adianta. Como o número de casos eles estão baixando e as liberações elas estão aumentando, então a gente já teve até vaquejado esses dias aí em algumas cidades. Então a gente imagina que nas próximas semanas a gente já tem uma liberação maior. O caso de vocês, o que foi que eu fiz? Eu coloquei de maneira online aquelas disciplinas que não precisam de prática. Então, vocês vão estudar essa disciplina online, tomografia. Depois, eu acho que vocês têm mais umas 2 disciplinas online. E aí, quando voltar presencial, é que vocês vão estudar física e posicionamentos. Eu acho que mais ou menos no meio de agosto, de início para o meio de agosto, a gente já consiga ter essa liberação, a gente já consiga ter ônibus para vocês retornarem. Aí, quando retornar, vocês vão estudar essas disciplinas na prática, que é principalmente posicionamentos, são quase 20 aulas de posicionamentos. Então, para quando terminar, já mais para o final do ano, Deus quiser, terminou essas disciplinas práticas, vocês já entrarem em campo de estágio. Para Deus quiser, vocês finalizarem o estágio e posteriormente terminar o curso. Então, o cronograma de vocês é esse. Vocês vão ter mais 2 ou 3 disciplinas online. Depois, se tudo correr bem, ter mais umas 2 presenciais, que são as práticas. A gente já também adicionar umas visitas, algumas coisas do tipo. E aí, posteriormente, já começar período de estágio. Daqui a pouco, eu já vou começar a falar com vocês, dar para vocês algumas orientações de estágio, o que precisa comprar, o que não precisa, vestimenta,
Enfim, eu não estou falando isso agora porque a gente não sabe como as coisas estão acontecendo, se vai liberar, se não vai, se tem previsão ou não tem, e eu não quero causar uma ansiedade em vocês. Mas eu creio que se tudo ocorrer do jeito que está, próximo mês eu já começo a falar sobre isso. Liliane levantou a mão. Pode falar, Liane. Só uma dúvida, vai ser quanto tempo de estágio? Liliane, estágio não é por tempo no sentido de mês, é por carga horária. A carga horária de estágio de radiologia, por lei, ela tem que ficar próxima às 400 horas, o que é uma carga horária alta. Isso vai depender muito de como eu conseguir montar o cronograma. Vai ser uma vez por semana, duas vezes. Em média, no cronograma que nós temos hoje, dá cerca de 5 meses de estágio. Esse é o período entre o início e o fim do estágio. É, em média, 5 meses. Porque é uma carga horária muito alta e, infelizmente, eu não consegui dividir o estágio em dois. Ou seja, essas 400 horas acumulou toda para o final do curso. Então, vocês provavelmente vão passar aí uns 5 meses. Mas o estágio é um momento que passa rápido, que vocês não sentem muito passando. Não é como, vixi, 5 meses de aula parece uma coisa infinita. Mas em estágio, como vocês vão estar na prática, no dia a dia, vão acabar provavelmente gostando mais, mas em média fica isso, Eliane, cerca de 5 meses de estágio. Então eu creio que novembro, talvez, vocês já estejam finalizando para iniciar estágio, e aí pegaria mais aí 4, 5 meses do próximo ano para finalizar tudo. Existem processos que a gente pode fazer para agilizar esse período de estágio. Ah, não quero passar 5 meses estagiando, não. Aí, enfim, na minha cidade tem uma sala de raio-x, eu posso estagiar na minha cidade, eu conheço uma pessoa que é um profissional, eu posso estagiar com ela na minha cidade, enfim. Tudo isso a gente vai vendo mais à frente. Mas eu creio que o planejamento hoje seja esse. Mais umas 2 ou 3 online, depois mais umas 2 ou 3 presencial, e aí a gente já vai para campo de estágio. Tá, mas tá perto, não tá tão longe não. Eu acho que esse ano ainda vocês já terminam essa parte teórica, se tudo continuar do jeito que está. Quem não tiver vacinado ainda, quando entrar em campo de estágio, vai ser vacinado. Todos os nossos alunos que estão em estágio, estágios inclusive que voltam próxima semana, todos os nossos alunos de estágio, eles já estão vacinados. Todos os nossos professores, eles já estão vacinados. Então, eu creio que se vocês não tiver vacinados ainda, nem quando começar o estágio estiver na idade de vocês, eu creio, como vocês estiverem em campo de estágio, a gente fornece a documentação e consegue se vacinar. Brenda, pode falar. Brenda levantou a mão, quer falar alguma coisa, Brenda? Ou foi sem querer? É obrigatória a vacina? É obrigatória a vacina? Não, é opcional. Não tem essa obrigatoriedade. Ah, Iago, não quero me vacinar. Sou contra a vacina. Enfim, não no estágio, né? Eu tô falando, nem na questão de retorno às aulas presenciais. Não é obrigatório. Ah, só vai estagiar quem for vacinado? Não. Inclusive, essa documentação é até antiga, que sempre vocês assinam o termo de ciência, até porque vocês vão estar em ambiente hospitalar, essas coisas todas. Mas não, Brenda, não é obrigatório. Quem não quiser se vacinar, inclusive nós temos alunos que preferiram não se vacinar. Olha, eu não gosto, não quero. Enfim, a gente não entra nessa questão, mas a gente forneceu tanto para os nossos alunos de estágio quanto para nossos professores, estão todos vacinados. Então, retornando aqui. Já que eu estou falando sobre isso, deixa eu só passar mais detalhadamente uma coisinha aqui. Vocês estão estudando tomografia. Próxima semana começa densitometria óssea. Depois tem ressonância. E depois tem metodologia, que é onde vai falar um pouquinho sobre a questão de relatório. Essas 3, elas vão ser online. Aí depois fica faltando só 2 disciplinas, que são as duas práticas, que é física das radiações, onde vocês vão estudar a parte de produção de radiação, de KV, de técnica, e as de posicionamentos.
E aí tem essas duas aí essas duas práticas, né? Física e posicionamentos. Depois, nesse tempo, a gente já vai ter terminado com essa turma que está finalizando o estágio, e aí o campo fica aberto para vocês estagiarem. Hoje nós temos estágio em 2 lugares, aqui em Açu, tanto na UPA quanto no Hospital Regional. O equipamento do Hospital Regional ele vive dando problema, então a gente fica muito na UPA. Mas, como eu disse, caso vocês sejam de alguma cidade que tenha raio-x, que tenha alguém que você conheça, enfim, tudo isso a gente pode ver. Leliantes levantou a mão novamente, pode falar. Não, levantei não. Ah, tudo bem. Então, com relação ao cronograma de vocês, eu creio que seja isso. Infelizmente, a situação da pandemia atrapalhou todo o meu projeto, Maria Catherine. E para quem ainda tem que pagar alguma disciplina? Catherine, depende muito de qual disciplina seja. Se você deve, disciplinas são chamadas de disciplinas introdutórias, português, Libras, aquela ética, essas disciplinas mais básicas, não tem problema nenhum. O aluno que deve essas disciplinas, seja porque ficou reprovado, ou seja porque quando começou o curso, essas disciplinas já tinham sido dadas, não sei se vocês acompanharam o grupo, mas até coloquei um tempo atrás. A escola ela criou uma metodologia online para esse aluno estudar essa disciplina online. Depois, caso vocês tenham interesse, posso até mandar o vídeo novamente. Isso aí já está ativo. É tudo online pela plataforma. É como se vocês fossem fazer uma prova normal. Entra na plataforma, faz o login, tem a disciplina lá, vocês clicam, entram, fazem a prova e aí passam. Então, se for uma disciplina mais básica, não tem problema nenhum. Inclusive, vocês já podem fazer isso, já está aberto já. Mas se vocês deverem disciplinas mais específicas, por exemplo, ficou reprovado em posicionamento, em física, em radioproteção, essas disciplinas mais específicas, aí a bronca é um pouco maior, porque você não pode cursar essa disciplina online. Como são disciplina prática, você vai ter que esperar as aulas voltarem, estudar, assistir todas as aulas presenciais para fazer a prova e ser aprovado. Mas caso seja uma disciplina mais introdutória, isso aí já está aberto. Você já pode entrar na plataforma e pode cursar e já fazer sua prova, assistir às aulas, fazer a prova e passar tudo online. Não precisa nada de presencial, já pode fazer isso, inclusive, agora, sem problema. Tenho até um vídeo com um passo a passo dizendo como fazer. Eu mandei no grupo tempos atrás, mas caso alguém tenha interesse que deva alguma disciplina, pode me procurar que eu mando o link desse vídeo e vocês vão aprender a cursar essas disciplinas. Isso é muito importante para quando chegar no estágio, vocês não estão devendo disciplina nenhuma, porque depois do estágio é diplomação. Aí, às vezes, o aluno, por que o diploma está demorando, por que não está dando certo, eu não sabia. Aí, às vezes, o aluno acha que terminou o curso, mas está devendo Libras de 2 anos atrás. Então, é bom tentar se organizar para ficar tudo prontinho agora, já que vocês estão chegando mais na parte final do curso. Aí, eu não sei nada do curso. O curso ficou parado, foi muita aula online. Não tem problema. Durante as aulas presenciais, que vão ser as disciplinas específicas, e durante o estágio, vocês vão aprender tudo. Eu já conversei com meus professores, eu também sou professor de estágio, então a gente não chega a vocês na sala, atenda esse paciente. Não é assim. A gente ensina, normalmente os primeiros 1, 2 meses é só para ensinar, só para relembrar. Então, com relação a isso, não se preocupe. Como também não se preocupe com essas coisas do que vai gastar, do que vai comprar ou não vai. No momento certo, eu vou fazer uma reunião com vocês, dizer tudo bem direitinho, todos os detalhes para vocês irem se organizando sobre isso. Por enquanto, foquem nas disciplinas online. Então, vamos voltando um pouquinho agora à disciplina tomografia. A disciplina tomografia, infelizmente, é uma disciplina que ficou quebrada, né? A gente assistiu aí 3 aulas, aí parou, ficou 2 semanas sem, está voltando hoje. Já é uma disciplina difícil, de difícil entendimento, mas vocês já estavam aprendendo um pouco. Então, hoje a gente vai relembrar e na quinta-feira eu faço uma revisão mais específica para vocês pegarem tudo. Então, relembrando um pouquinho, a gente viu que tomografia computadorizada é um exame por imagem,
ou seja, é um exame que trabalha utilizando radiação ionizante e vai conseguir mostrar imagens do corpo humano. E é um exame que tem características bem diferentes e bem legais, porque apesar dela trabalhar com imagens e apesar de trabalhar usando radiação ionizante, é um equipamento muito diferente se comparado com a radiografia. Porque na radiografia, que são os populares raio-x, nós temos que mexer muito no paciente. Vocês vão aprender muito isso na disciplina de posicionamentos. Como eu disse, são, se não me engano, 20 aulas só de posicionamento. Por que isso tudo? Porque cada região do corpo, ela tem uma posição diferente para ser vista. Então, cada dedo tem uma posição diferente, cada estrutura tem uma posição diferente. Então, isso torna essa questão mais complexa. Já na tomografia, com a evolução tecnológica, como eu falei lá atrás, a radiologia sempre avança para duas coisas: exames mais simples e de melhor qualidade e menos radiação. E a tomografia seguiu esse caminho. Então, na tomografia, em vez de a gente estar mexendo no paciente, colocando de um lado para o outro, é o próprio equipamento que faz essas movimentações. Então, basicamente, a gente tem pouco essa parte de posicionamento, porque nós temos uma mesa onde o paciente ele vai ficar sempre deitado, ou seja, na tomografia nem existe isso de paciente em pé, por exemplo, que é muito comum. A radiografia em pé, em ortostase, a tomografia não tem isso. Todo o posicionamento é com o paciente deitado, com 90% deles sendo na posição de decúbito dorsal, que é popularmente chamada de barriga para cima. Nina, você deixou alguma mensagem? Eu não consegui entender. Acho que no chat você deixou alguma mensagem, mas eu não consegui entender. Qualquer coisa pode falar. Então, a tomografia, a gente deita o paciente em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e o equipamento que vai fazer as movimentações. Então, nós temos uma mesa e nós temos um gantry, que é aquele espaço mais circular, que gira em torno daquela região, realizando diversas imagens. Então, são várias liberações de feixes de radiação, gerando diversas imagens por todos os ângulos possíveis. É por isso que se chama de cortes. Porque cada vez que vai girando, vai fazendo um corte na região do corpo e gerando imagens diferentes. Então, nós temos centenas de imagens de vários ângulos diferentes e sem precisar estar mexendo no paciente. O notebook tá doido, hein? É isso mesmo. Nesse período, todos nós estamos, até os notebooks, né? Então, a tomografia ela tem essa característica. É um exame que vai girando em torno do paciente e gerando diversas imagens de várias regiões diferentes. E outra característica muito legal é que na tomografia nós não temos as placas, que são chamadas de chassis ou de cassetes, que na radiografia serve para apoiar a estrutura. Na tomografia não tem isso. Na tomografia nós temos os detectores. Os detectores, eles captam essa informação, né, a radiação atravessa o paciente e passa pelos detectores. Os detectores captam essas informações e jogam para os computadores. E nos computadores, além de visualizar as imagens, a gente consegue também editar. Ou seja, é por isso que é tomografia computadorizada, porque a gente consegue trabalhar nos computadores as imagens. A gente consegue fazer esse processo. Então, a tomografia funciona dessa forma. Nós temos, basicamente, dois modos, que é a mesa e o gantry. A mesa, onde o paciente vai ficar deitado em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, e nós temos o gantry que vai girando em torno dele. Então, a mesa vai mexendo e o gantry vai girando. Então, a gente consegue fazer uma varredura de toda aquela estrutura desejada. E essas imagens, várias imagens, né, porque são por vários ângulos diferentes, são captadas pelos detectores e enviadas para os computadores. E nos computadores a gente consegue editar, trabalhar essas imagens que são chamadas de reconstrução. E na reconstrução a gente estudou que existem vários
vários tipos, de várias formas de editar, né? Mas nós estudamos basicamente duas delas, que foi a magnificação. A magnificação é como um zoom, é a gente deixar a imagem maior ou menor, e a mais utilizada que é a janela. A janela é aquela opção que a gente consegue alterar a escala de cinza, ou seja, a gente consegue deixar a imagem mais clara ou mais escura. Isso é muito, muito importante para melhorar um pouco a visualização. E entrando nessa parte de escala de cinza, de imagem mais clara, mais escura, a gente aprendeu que na radiologia nós temos basicamente as imagens de três cores. Nós temos as imagens brancas, as imagens cinzas e as imagens pretas. É por isso que se chama escala de cinza, porque nós temos essas três cores. As imagens que são brancas são aquelas estruturas que são mais rígidas, mais densas. Elas são chamadas de estruturas hiperdensas. Hiper de muito denso de densidade. Então, aquelas estruturas que são mais densas, mais rígidas, elas aparecem mais claras na imagem. Aquelas exemplos são os ossos, né? A parte mais dura do nosso corpo são os ossos. Então, a parte mais densa do nosso corpo são os ossos. Então, por isso que no raio-x, na tomografia, seja o que for, um osso ele aparece branco. Nós temos também as estruturas de meio termo, de meia densidade, que são as cinzas, que normalmente são os órgãos do nosso corpo. O órgão ele não é tão duro como um osso, mas ele tem sua rigidez. Essas estruturas cinzas são chamadas de isodensas. Isodensas. E nós temos as estruturas que elas são pretas. As estruturas pretas são aquelas que não têm densidade, como, por exemplo, o ar. Então, a preta, ela é hipodensa. Branca, hiper de muito, densa de densidade. Branca, hiperdensa. Cinza, isodensa, que é o exemplo dos órgãos. E preta, hipodenso. Hipo de pouco e denso de densidade. Então, sempre varia dentro dessa escala de cinza, que na tomografia também é chamada de escala de Hoyfield, que na aula até eu falei de maneira mais específica, as numerações e tudo mais. Então, a gente viu também que na tomografia pode ser feita tomografia com contraste. A gente relembrou um pouquinho da questão da utilização do iodo de maneira intravenosa, que é o mais comum na tomografia. A gente estudou também sobre a questão das gerações dos tomógrafos, como a gente foi vendo a evolução do primeiro tomógrafo lá apresentado por Hoyfield na década de 70, onde tinha apenas um detector, onde fazia apenas tomografia do crânio, onde o gate não girava. E hoje nós fazemos tomografia de qualquer região do corpo, onde o gate gira 360 graus em torno do paciente, a mesa mexe, que são os tomógrafos chamados de multi-slice. Multi de múltiplos, slice quer dizer corte. Então, multi-slice são multi-cortes, que são os tomógrafos hoje em dia, são aqueles que giram muito rápido e fazem vários cortes, várias fatias da estrutura do paciente. Então, vamos, depois dessa relembrada, na aula de revisão de quinta, eu vou falar mais de aula a aula bem melhor. Só mais para vocês relembrarem um pouco sobre a matéria. A aula de hoje é uma aula bem mais tranquila, onde eu vou só esclarecer mais algumas dúvidas. E para abrir nossa aula de hoje, a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana, Charles Darwin. Essa mensagem, Charles Darwin, eu acho uma mensagem fantástica, porque muitas vezes o aluno, ele diz, principalmente presencial, né? Ah, Iago, eu passei o dia trabalhando, eu trabalho no pesado, cuido de filho, saí do trabalho, nem jantei, já peguei o ônibus, vim para a escola, estou cansado, não tenho tempo de estudar em casa, não sei estudar sozinho, o que eu faço? Então, eu costumo dizer que a melhor estratégia para quem não gosta de estudar, para quem não sabe estudar, ou para quem não tem tempo de estudar, é prestar atenção na aula. Porque se você tirar essas 2 horas que você tem de aula e conseguir se concentrar e aprender com ela, claro que o professor ele tem que colaborar, tem que ser bom. Mas se você, enquanto aluno, se dedicar durante essas 2 horas a aprender, já vai ser de grande, grande ajuda.
mas muitas vezes o aluno ele usa a estratégia ao contrário. Durante a aula, ele conversa, ele fica olhando pela janela, ele fica mexendo no celular, de maneira online, ele sai, faz uma coisa, faz outra, assistindo a aula e aqui do lado mexendo assim no Instagram e tal, essas coisas. E aí, quando chega na prova ou no trabalho, que ele não sabe nada, aí ele endoida. Aí ele tira para estudar, para fazer as coisas de qualquer jeito. Ou seja, ele pode até ter a nota, mas ele não aprendeu nada e perdeu o tempo. Então, se vocês querem uma estratégia boa, preste atenção na aula. Estou pedindo para sentar, ler a apostila, não. Só preste atenção na aula. Tire suas dúvidas durante a aula. E depois, durante todas as 22 horas do seu dia, você trabalha, cuida de filho, cuida de marido, de esposa, e trabalha, e dorme, enfim. Mas durante as 2 horas de aula, se dediquem e estudem, que com certeza já vai ser de grande valia para vocês. Então, uma das perguntas mais comuns é: quanto custa um exame de tomografia? E se nós estamos falando de um exame que tem tantas vantagens, que gera várias imagens, vários cortes de vários ângulos, nós vimos que é tão tecnológico, né? A gente consegue até transformar imagens em 3D, a gente consegue editar as imagens, gira 360 graus em torno do paciente, enfim. Quanto custa esse exame? O equipamento, que é chamado de tomógrafo, um tomógrafo hoje razoável é na casa do 1 milhão, 1,5 milhão. Então, é um valor que não é mais exorbitante, como já foi, mas ainda é um valor alto. Então, fica na casa de, para você montar um setor de tomografia, na casa de R$1 milhão. O exame, hoje, como nós temos uma grande concorrência na região, no Vale do Açu, não, porque Açu, infelizmente, não tem tomógrafo ainda. Apesar de eu estar acompanhando 2 projetos, então eu coloquei até no grupo, o governo do estado, junto à CESAP, tem um projeto, um deputado, acho que é Benes Leocádio, conseguiu um valor de uma emenda para conseguir 5 tomógrafos para o Rio Grande do Norte. Um desses tomógrafos, teoricamente, vem para Sul. Então, tem essa perspectiva. E a gente tem também uma empresa privada que entrou em contato comigo sábado, esse agora o anterior, dizendo que tem esse projeto de colocar numa clínica privada um tomógrafo aqui em Açu. Então, a tendência é que futuramente, quando vocês terminarem o estágio, talvez a gente já tenha até a possibilidade de vocês estagiarem ou até mesmo trabalharem com tomografia. Talvez esse campo já se abra aqui em Açu. Mas em cidades um pouco maiores, como Pau dos Ferros, Mossoró, enfim, estou nem falando das capitais, não, falando de cidades interiores um pouco maiores. Em Mossoró, por exemplo, a gente já tem 4, 5 tomógrafos privados, sem contar o do Tarcísio Maia. Então, o exame de tomografia ele já é um pouco mais comum. Consequentemente, o seu valor ele começa a baixar. Então, antes a tomografia, não se fazia uma tomografia, por exemplo, por menos de R$1.000. Hoje em dia, a gente consegue fazer uma tomografia por 300, 400. É claro que vai depender da tecnologia, do equipamento, né? Quanto mais moderno for. E também de que região é do corpo. É a mesma coisa do raio-x. Então, na tomografia é a mesma coisa. Se for uma tomografia de mão, é um valor. Mas se for de mão e braço, é outro. Mas se for do tórax, do abdômen, é outro. Então, isso varia de acordo com a região do corpo e quantos exames são. Lembrando que em Mossoró tem tomografia pelo SUS. Tem privado em algumas clínicas, mas tem pelo SUS lá no Tarcísio Maia, que vocês vão conhecer lá futuramente. Mas particular, hoje em dia, custa nessa faixa entre R$200 até R$800. Muita gente confunde com a ressonância. A ressonância não. A ressonância é um exame mais caro. A ressonância a gente já está falando do dobro disso, na casa dos 800, 1.000 e tarará. Lembrando que esse valor aqui é do exame sem contraste. Se for utilizado o contraste por tudo aquilo que a gente aprendeu na disciplina, né, de precisar de outros profissionais, da questão do próprio contraste, esse exame, obviamente, fica mais caro. O exame dói, tem algum efeito colateral? O exame de tomografia ele não dói, ele é indolor.
mas ele gera um pequeno barulho, como a gente viu em vários vídeos. Esse gantry, ele está girando muito próximo da cabeça do paciente, né? O paciente está deitado e o gantry está em torno dele, é muito próximo, e é um giro muito rápido. Então, consequentemente, os motores e o próprio sistema de resfriação, eles fazem um barulho alto. E na tomografia, como a gente aprendeu também, o profissional, ele não fica nem atrás de uma paredinha do biombo. A gente fica em outra sala. Ou seja, o paciente ele está deitado, sozinho, a sala da tomografia é muito fria e ele ainda tem esse equipamento muito próximo da cabeça, do campo visual dele. Então, isso dá uma sensação de claustrofobia e gera também um barulho próximo ao ouvido do paciente. Então, é muito importante a gente conversar e orientar o paciente. Mas o equipamento ele não vai cair, não vai dar choque, não vai gerar dor, nada do tipo. E, obviamente, se for um exame com contraste, a gente segue todas aquelas orientações que a gente já estudou, né? Relacionadas aos efeitos colaterais e orientações do contraste. Mas o exame normal, sem contraste, é importante a gente orientar a essas questões. A questão, principalmente, do barulho e do ambiente fechado. É um ambiente um pouco claustrofóbico, no sentido de que você não tem uma presença física de ninguém ao seu lado. Não é como você bota a cabeça do lado do biombo, oi, estou aqui. Não, a gente está em outra sala, acompanhando apenas pelo vídeo, o paciente está deitado, um equipamentozão grandão na cabeça dele, na cara dele. Então, é muito importante a gente orientar, dizer ao paciente tudo que vai ser feito para que o paciente possa colaborar. Se for o exame particular, o que é preciso? Primeira coisa que o paciente precisa é da requisição, ou seja, da solicitação médica para fazer o exame. E aí, se for pelo SUS, ele pode fazer, como eu disse, no Tarcísio Maia, mas, em especial se for urgência, né? Mas se for um paciente eletivo, uma situação mais de acompanhamento, aí ele vai ter que fazer particular. Ele vai na clínica para marcar o exame. Se for um exame sem contraste, não tem problema nenhum. Pode fazer o exame normalmente. Mas se for um exame com contraste, aí entra aquele preparo que a gente já estudou. Jejum, em alguns casos a questão do preparo intestinal, né? Tomar laxante, aquelas coisas todas. Mas se for um exame sem contraste, não precisa de nenhum tipo de preparo. Só agendar, pagar e fazer sem problema nenhum. Obviamente, dá aquelas orientações, né? Se tiver grávida ou suspeita de gravidez, é importante orientar, avisar o médico e tudo mais. Então, normalmente, se o exame for sem contraste, não precisa dar nem algum tipo de informação, somente a questão do se está grávida ou com suspeita de gravidez. Inclusive, é importante essa orientação não ser dada nem somente ao técnico em radiologia, ser dada ao médico na hora da consulta, né? E se for um exame com contraste, aí vai entrar aquelas outras coisas. Paciente com alergia a frutos do mar, com problemas renais, aquelas coisas que nós já estudamos. Diabetes, né? Porque a gente viu, tem algumas medicações de diabetes que devem ser interrompidas se for um exame com contraste, mas no exame sem contraste não tem nenhum tipo de preparo. É como na radiografia normal, sem problema nenhum. O equipamento, ele gera apreensão. Muitas vezes nós, os profissionais até mais experientes, eles perdem, nós perdemos a noção disso, mas é importante a gente entender a situação que o paciente está. O paciente, ele não lhe conhece, ele nunca lhe viu, ele está numa sala completamente fechada, fria, só você e o paciente, muitas vezes o paciente com pouca roupa, normalmente só com a batinha da clínica ou do hospital, por causa dos artefatos metálicos, né? A gente sabe que brinco, sutiã, esses detalhes, eles atrapalham na visualização. O paciente tem que ficar deitado, parado, com o equipamento girando na cabeça dele. Então, é uma situação desconfortável. É uma situação que gera apreensão. Então, é muito importante a gente fazer que o paciente confie na gente. E para a gente conseguir isso, a gente tem que informar, dizer ao paciente tudo que vai ser feito. A gente tem que receber ele bem, olhar no olho dele, explicar o que vai acontecer.
E eu não estou querendo dizer que você tem que ser o melhor amigo do paciente. Não, você tem que ser profissional e tem que saber o que fazer. Você chamar o paciente de amor ou de amigo, isso inclusive não é nem aceitável, né? Os chamados termos impessoais. O paciente ele não é seu amor, não é sua avózinha, seu vozinho, ou seu amigo, ou tio, ou tia, não. Ele é o senhor, senhora, fulano de tal. E é assim que deve ser chamado. Então é muito importante a gente sempre tratar o paciente com respeito, com profissionalismo e dizer tudo o que vai ser feito. Isso em qualquer área. Então, se for fazer um raio-x e a paciente tiver que tirar o sutiã, eu tenho que dizer, senhora, vai ali para trás, a senhora vai tirar o sutiã, mas vai, ficha essa batinha, mas você vai tirar o sutiã, não é porque eu quero lhe ver sem sutiã, vai tirar o sutiã porque eu tenho as presilhas que atrapalham no exame, que são de metal, papapá. Então, isso é perca de tempo? Não, isso é orientação. É a gente orientar e dizer tudo que vai ser feito. Olha, vai fazer um barulho, a máquina ela gira aqui, ela faz um barulho, mas não vai cair, não vai bater, não vai dar choque. Eu vou ali para trás só para mexer nos computadores, não vou demorar muito. Quando eu pedir, você vai segurar a respiração e prender. No caso de alguns exames, a gente pede para o paciente fazer a chamada apneia, né? Enche o peito do ar e segura. Então, enfim, todas essas orientações, elas devem ser dadas para que o paciente ele não acabe ficando desconfortável na hora do exame ou, em alguns casos, até mesmo impedindo que o exame seja realizado. Mas isso é um aprendizado muito específico que vocês vão ter mais na parte de estágio, de prática, porque falando assim, às vezes fica um pouco vago, mas quando vocês tiverem, vocês e o paciente, vocês vão sentir que cada um de vocês vai ter uma maneira de como lidar com essas situações. Então, vocês mulheres, por exemplo, tem paciente que precisa tirar a camisa, tem paciente que vai querer tirar a camisa sem precisar, enfim, são N situações que, quando se trata com outros seres humanos, a gente tem que saber lidar. E com certeza vocês vão vivenciar e vão aprender e vão amadurecer e criar sua própria maneira de trabalhar muito, muito na prática, em especial em campo de estágio. Mas a ética e o profissionalismo está acima de tudo e eu falo muito dessa parte da boa comunicação com o paciente. Na hora do exame, é bem tranquilo. O que nós vamos ter é um tubo que produz radiação. A gente tem que lembrar que na tomografia também existem 2 colimadores, né? Então, a gente tem um tubo que produz radiação, o primeiro colimador, que é chamado de colimador pré-paciente, que a gente está falando de cortes ou fatias. Então, esse colimador pré-paciente vai dizer qual a grossura dessa fatia. Se é uma fatia mais fininha, de poucos milímetros, ou se é uma fatia mais grossa. Então, quanto mais fininha for a fatia, mais detalhado será o exame. Então, mas, consequentemente, mais radiação precisa ter, porque vão ser mais imagens. Então, isso vai depender da avaliação de caso a caso. E nós temos também embaixo o colimador pós-paciente. Esse colimador pós-paciente fica junto aos detectores e servem para filtrar, diminuir a radiação espalhada, a radiação secundária do exame. Então, nós temos um tubo de raio-x, passa pelo colimador pré-paciente, atravessa o paciente, e do outro lado nós temos o colimador pós-paciente e os detectores. Os detectores captam essa radiação, transmitem para os computadores. Nos computadores, a gente consegue fazer a parte de edição e também de impressão da imagem. Se for um exame sem contraste, o que vai acontecer é muito simples. A mesa vai mexendo e o Gantry vai girando em torno do paciente. Se for um exame com contraste, além disso, também a gente vai ter o contraste sendo administrado no paciente. Então, entra toda aquela coisa que nós já estudamos, efeitos colaterais leves, moderados e graves. É normal o paciente sentir sabor metálico na boca, calafrios, alguns efeitos colaterais relacionados ao meio de contraste, à substância. Mas o exame em si é rápido, tranquilo e indolor. Como nós não estamos apenas atrás do biombo, nós estamos em outra sala, a sala de tomografia ela tem um sistema de comunicação. A gente tem um microfonezinho e dentro da sala tem caixas de som. E no próprio Gantry, naquele círculo, nós temos caixas de som
E na nossa sala, a gente também tem um botão que a gente aperta e o som ele sai direto do gate, para ficar mais próximo ao ouvido do paciente. Então, qualquer comunicação, fique parado, prenda a respiração, enfim, qualquer comunicação a gente pode fazer também da sala onde nós estamos, que é a chamada sala de comando, ou workstation, né? Que é a sala onde a gente faz o acompanhamento do exame e o trabalho das imagens. O exame de tomografia ele é rápido, ele é em média 10 minutos. Claro, se for com contraste, aí aumenta, né? Até 20, 30 minutos o exame com contraste, mas até mais, né? Como a gente estudou, tem exame contrastado aí que demora 40 minutos, 1 hora. Mas em média, uma tomografia normal demora a média de 5 a 10 minutos, dependendo de como seja. Após o exame, se for um exame sem contraste, não tem problema nenhum, o paciente está liberado. Já se for um exame com contraste, o paciente ele fica em observação cerca de 30 minutos a 1 hora após exame, e também é orientado o paciente sempre a beber bastante água para ajudar na eliminação do contraste. Leiliane, minha avó falou que o que mais incomodou foi o barulho que a máquina faz. Pois é, Leiliane, a máquina faz um barulho muito grande. Para a gente que está do outro lado, né, nem parece, porque a parede é chumbada e o vidro ele é plombífero. Então, para a gente não escuta quase nada, mas como eu disse, o paciente está deitado e o gate está em torno da cabeça dele, com todos aqueles motores, ventiladores girando muito rápido. Então, o barulho que faz no ouvido do paciente é muito grande. Inclusive, em algumas clínicas, são dadas até alguns tipos de almofadazinha de fone de ouvido. Os fones de ouvido que é tipo umas pantufas, não fone de ouvido para sair som, e sim aqueles para tampar o ouvido. É meio que uma pantufazinha, porque não pode ter metal, né? Em algumas clínicas são colocados para diminuir esse barulho e diminuir esse incômodo no paciente. Isso pode ser feito também, mas é um barulho um pouco chato, porque é um barulho muito alto, e como a sala é fechada e está muito perto do ouvido do paciente, fica realmente um incômodo grande esse barulho. Mas quando a gente orienta e conversa com o paciente antes, a gente já deixa o paciente preparado para esse tipo de situação. Se o paciente toma algum medicamento, é necessário interromper a medicação? Se for um exame sem contraste, não tem problema nenhum. Já se for um exame com contraste, aí é necessário toda uma preparação, uma análise. É importante dizer ao médico que medicação você toma, em especial se for uma medicação chamada glucoformin, que é uma medicação para diabetes, é necessário interrompê-la, pois ela acaba atrapalhando a questão do contraste. Mas se for um exame sem contraste, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma questão muito comum. Na radiologia tem muito profissional que é meio que arrogante e quer fazer o exame de todo jeito, mas eu costumo dizer que o papel do paciente é fundamental. Não adianta o profissional ele ser bom, ele saber fazer, se o paciente não ajudar. Então, o paciente ele tem que ajudar na hora do exame. E para ele ajudar, ele tem que confiar em você. Você tem que ganhar a confiança dele. Para isso, ele vai lhe obedecer, ele vai lhe ouvir, vai seguir suas orientações, o que é fundamental. Porque em qualquer exame da radiologia, para a imagem sair boa, o paciente tem que estar parado. E a gente não pode ficar sedando o paciente. Então, para a gente sedar o paciente para fazer um exame, é uma burocracia gigantesca. Então, o paciente, a gente tem que dar um jeito de deixar o paciente parado. Seja uma criança de 2 anos, seja um bêbado, seja um idoso, seja quem for. Para o exame sair bem, o paciente tem que estar parado. Então, o ganho da confiança ajuda o papel do paciente para o exame, ele é fundamental. E a gente, principalmente em clínica particular, a gente não pode perder o paciente. Não pode chegar, por exemplo, atender uma criança hoje, criança de 2 anos, 4 exames, só da face, exames dificílimos. Já vem no corredor aos gritos, ai, não sei o que, o choro maior do mundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, olha,
passa na recepção, pega o dinheiro de volta que eu não consigo fazer esse exame, não. A clínica precisa do dinheiro, precisa do paciente. Então tem que se dar um jeito de ganhar a confiança desse paciente para ela ficar parado para fazer o exame. Tem que dar um jeito. Se é 3 da manhã, vê um paciente bêbado que caiu de moto, você vai fazer o quê? Vai mandar o paciente embora? Vai dizer que não faz o exame porque o paciente não fica quieto? Tem que fazer o exame. E como é que eu vou fazer isso? Tem que dar um jeito. A gente estuda, pratica, pensa, é criativo, porque isso é uma forma de estudar também. Você se colocar nessas situações, você pensar, se eu pegar um paciente de tal jeito, como eu vou fazer o exame? Se eu pegar um paciente mudo, como eu vou fazer o exame? Se eu pegar um paciente bêbado, como eu vou fazer o exame? Se eu pegar um paciente que vem no procedimento da SAMU, como eu vou fazer o exame? Então, isso vocês têm que se preparar também. Eu até hoje faço isso, mas antigamente fazia mais. A gente se coloca mentalmente nas situações para quando acontecer, você já ter uma mínima noção de como você vai reagir e de como vai ter as ideias. No caso dessa criancinha hoje, eu tenho algumas estratégias prontas, né? A primeira é a do brinquedo, então a gente dá a galinha pintadinha, o brinquedinho lá, para quê? Para a criança ver que você é um amigo dela, que você deu um brinquedo para ela brincar, então já é um ganho da confiança. Segunda coisa é você manter seu olho na altura da criança. Quando a gente adulto está em pé e a criança está em pé também, ela nos olha com a gente sendo muito superior a ela. Ele acha que a gente está muito no comando. Então ela se sente muito inferior, com muito medo. Então é normal a gente ficar de joelhos para a nossa visão ficar na altura dos olhos da criança. A partir daí ela vai nos ter mais como alguém do mesmo padrão dela e não alguém tão superior a ela. A partir daí, você já tem um elo de confiança à criança. Do mesmo jeito que você se comunicar, sempre estar conversando, dizer que é uma fotinha, essas coisas todas. Fiz isso, nada deu certo. Aí ainda tem a outra estratégia, que é a da chantagem, que é eu pegar um pirulito, ou um chocolate, ou um confeito, dizer, fulaninha tal, você gosta disso? Pum, pirulito na cara dela. Chocolate, a criança vai ficar doida. Eu amo. Só dou se você ficar parada para me tirar foto. Essa foi a que deu certo hoje. Então, foi a da chantagem. Olha, só dou o pirulito, fica que o pirulito tá aqui. Só dou se você tirar foto. Ficar paradinha. No instante ficou, fez a foto, ganhou o pirulito. Então, tudo isso eu inventei? Não, eu vou estudando, deu na cabeça na doida? Não, é estudando, é aprendendo. Nem a gente faz isso para querer ser bonito ou para querer ser melhor, não. Só faz para não perder o paciente, para que a gente consiga fazer o exame e vocês também futuramente já vão pensando nisso, como vocês vão resolver determinadas situações. Então a tomografia ela é uma área fantástica, muito diferente, muito complexa, em especial quando a gente começa a se aprofundar nessa parte de imagens, porque é uma área mais difícil. Porque trabalha muito essa questão de ângulos, de cortes coronais, sagitais, axiais, né, também chamado de transversais. Porque na radiografia, nós só temos duas visões. Nós temos a visão anterior ou posterior e a visão lateral. Então, as formas que as imagens aparecem, elas são muito fáceis de se avaliar. A tomografia é muito complexo. Veja, essa imagem que está no computador dessa sala, nós temos o crânio do paciente, é uma tomografia do crânio, mas nós temos 4 imagens diferentes, 4 visões diferentes naquela região. Então, é um estudo específico para cada uma delas. Na reconstrução 3D, que é essa superior da nossa esquerda, já é uma visualização. Aí aqui na superior direita nós temos um corte axial, que não dá para ver quase nada, parece só um cinza rodeado por um negócio branco. Aí aqui na sagital a gente vê uma forma. E na coronal já vê outra. Então, são estudos muito mais específicos, muito mais detalhados. Então, principalmente quando vocês forem estudar tomografia, fazer curso, essas coisas, provavelmente vai focar muito nisso, nessa questão de corte sagital, coronal, axial. Mas é uma área muito, muito gostosa de se trabalhar. A dificuldade dela, na radiografia, a dificuldade está no posicionamento. Na tomografia, a dificuldade está mais nessa questão de estudo de imagem.
A tomografia hoje em dia ela é indicada para diversas áreas da radiologia. Apesar de ainda se utilizar uma dose de radiação alta, essas doses vêm diminuindo com o passar do tempo, com os novos equipamentos, mas a tomografia ela é muito utilizada. Então, nos grandes hospitais, acidente, trauma, é muito mais prático fazer uma tomografia. Por exemplo, vem um paciente no procedimento, na maca lá da SAMU, vem na prancha todo enfaixado. O médico pede um exame muito comum, raio-x de coluna cervical, em AP em perfil, coluna cervical. Como se faz um raio-x de coluna cervical de um paciente imobilizado na SAMU? Dá muito trabalho. Na tomografia, não. Deita o paciente na mesa, só faz pegar na prancha, bota a prancha diretamente na mesa, o equipamento gira 360 graus, você tem imagens muito mais rápidas, precisas, sem estar mexendo no paciente. Então, é um exame para urgência muito bom de se fazer. Nós temos imagens muito precisas. E para estudo de fratura, ele é fantástico. Então, auxilia nos exames de urgência, para estudar fratura, pré e pós-operatório. A tomografia é utilizada para muitas e muitas coisas. Doenças de órgãos e articulações, problemas no sistema nervoso, então pacientes que sofrem de esclerose, estudo de tumores, doenças no cérebro, problemas de coluna, enfim, o estudo ele é muito, muito amplo, em especial até mesmo para doenças vasculares. Claro que problemas vasculares estão relacionados à tomografia com contraste, né? O estudo para câncer e neoplasia, para que o médico ele consiga saber o tamanho, a definição do tumor, como a gente estudou em radioterapia, o médico ele solicita vários exames para definir, lembra? GTV, CTV e PTV, o tamanho do tumor, o tamanho na área de planejamento, onde fica, onde estão os ORs, onde os feixes de radiação vai entrar. Então a tomografia, por mostrar aquela mesma região por vários ângulos diferentes, auxilia muito nesses exames pré-tratamento de radioterapia também. Enfim, o estudo da tomografia é muito, muito amplo. Traumas e fraturas, obviamente doenças pulmonares, a tomografia também ficou muito conhecida e muito utilizada nesse período de Covid, né? O chamado vidro fosco. Acho que em uma aula eu até expliquei sobre isso, como funciona o Covid nos pulmões e sobre o que é o vidro fosco. Então, quem não acompanhou e caso queira saber, pesquisa aí nas minhas aulas de tomografia, acho que foi na passada ou na retrasada que eu expliquei como o Covid funcionava nos pulmões, como as secreções do Covid apareciam no raio-x, como aparecia na tomografia, o que era o vidro fosco, essas coisas. Então, pacientes que têm sinusite, né, as afecções da cavidade nasal e paranasal, é um exame que dá para avaliar bem os seios faciais, exames de face, pacientes com cirurgia, hérnia de disco, pacientes com problemas renais. Então, é um exame muito mais preciso para se ver, por exemplo, um paciente que tem pedra nos rins, porque como é um corte muito mais fino, são fatias muito finas, de vários ângulos diferentes, muitas vezes o paciente ele faz o raio-x, não dá nada, não dá pedra nos rins. Faz o ultrassom, aí não dá e fica em dúvida. Aí o médico ele pega uma tomografia, e aí para confirmar se tem pedra nos rins, se tem, aonde está no ureter, já está na bexiga, onde está. Então, é um exame que auxilia bastante no diagnóstico. Análise da arcária dentária. Existe tomografia específica odontológica, chamada de ortopantomografia. Inclusive, em Natal tem, e aqui em Açu também tem também, eu acho, um equipamento que é uma tomografia específica para a área dentária. E as contraindicações. As contraindicações da tomografia sem contraste estão normalmente relacionadas a pessoas que não conseguem ficar paradas, que nós estávamos falando, mas que não é contraindicação, é só uma situação de rotina, e está mais relacionada a caso seja a tomografia com contraste, né? Se for uma tomografia com contraste, aí entra aquelas contraindicações que a gente já estudou. Pacientes com problemas renais graves, pacientes com alergias ao iodo, frutos do mar, aquela coisa toda. E, claro, também as pacientes que estão grávidas ou com suspeita de gravidez. É importante a gente lembrar que a tomografia ela tem uma quantidade de radiação, esse é um ponto negativo. A quantidade de radiação da tomografia ela é mais alta do que o do raio-x, é cerca de 100 vezes mais.
Então, a dose de radiação alta. Então, não se faz tanta tomografia como rotina. É importante ter esse cuidado. Iago, por que você colocou em especial para gestantes até o 3º trimestre de gravidez? Porque a paciente, ela está com seu feto em maior formação. As células deles estão no momento que estão se desenvolvendo muito rápido, que é nesse 1º trimestre, até o 3º mês. As células estão se formando e se desenvolvendo muito rápido. Então, elas são muito sensíveis à radiação. As nossas células são sensíveis à radiação em todo o nosso ciclo de vida. Mas nesse momento da gravidez, em especial nas primeiras semanas, nos primeiros meses, essas células elas estão muito mais sensíveis. Então, todo cuidado com relação a essa questão de paciente grávida. Respondi até uma pergunta que alguém fez no Instagram da UPA aí sobre isso, relacionado a raio-x. Depois sigam lá o Instagram da Prefeitura de Açu, da UPA, o meu, que eu sempre estou esclarecendo essas dúvidas. E é importante que o exame, qualquer exame da radiologia, seja feito com prescrição médica. É o chamado custo-benefício. A gente não pode fazer um exame por imagem por fazer. Iago, eu quero fazer uma tomografia. Venha fazer? Não. É necessário passar pelo médico, ele vai avaliar se é necessário, solicitar. Isso, inclusive, é lei. É chamado de processo de justificação de trabalho. Então, para a gente realizar o exame, a gente tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê. No nosso caso, porque a solicitação, a prescrição médica, que inclusive essas solicitações elas devem ser guardadas, porque quando há fiscalização, o pessoal da fiscalização sempre pede para ver as solicitações dos exames. Então, a tomografia ela tem essa característica principal, que é mostrar várias imagens por vários ângulos diferentes. Então, a gente consegue ver os cortes, né, sagitais, transversais e coronais. Vários ângulos diferentes da mesma região do corpo. Então, veja só, nós temos a região abdominal aqui nessas imagens. No corte axial, nós temos uma visão. Veja que no corte sagital parece outro exame, ou parece outra pessoa, mas não, é exatamente a mesma região do corpo, só que vista por um ângulo completamente diferente. Então, o estudo médico, ele se torna muito mais amplo, onde ele se tem muitas imagens de muitos ângulos diferentes. E ele ainda tem no corte coronal um outro tipo de visão, e ainda tem uma reconstrução em 3D. Então, uma coisa é a gente ter somente uma dessas imagens, que no raio-x, por exemplo, estaria mais parecido com esse corte coronal, né? Porque na radiografia a gente vê mais de frente, né? Estaria um pouco mais parecido com essa imagem. Mas na tomografia, além dessa imagem, nós temos vários ângulos, vários cortes diferentes. Então, é uma visualização muito mais aprofundada daquela região do corpo. Sem precisar estar mexendo no paciente, sem precisar estar girando de um lado para o outro, só mesmo a questão do equipamento. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi mais para esclarecer essas dúvidas, relembrar vocês um pouquinho do que foi visto nesse período que a gente estava sem aula. Então, se lembrem de fazer o trabalho, e na quinta-feira eu vou fazer uma revisão mais aprofundada, onde a gente vai ver aula a aula os pontos principais para vocês conseguirem aprender e fixar mais o conteúdo, para na sexta-feira vocês realizarem a prova. Qualquer dúvida, está precisando de material, não entendeu o que eu disse, assisti um vídeo, o professor falou isso aqui, é certo, não é? Me procura, deixa uma mensagem, não quer falar aqui, tudo bem, pode procurar, deixar mensagem que eu estou sempre à disposição, tá bom? E a mensagem, todas as mensagens que eu já deixei para vocês, essa é a mais importante, estude. Quem puder, ter um tempinho livre, estude, certo? Estude um pouquinho, que estudar faz bem à saúde. Faz bem à saúde não, mas faz bem. Pois valeu, pessoal. Agradeço a todos, boa noite e até quinta-feira.